Olá, queridos. Eu tenho um recado de Deus para você. Você que está vivendo uma vida de tristezas e de derrota, pensamentos suicidas, desejo exacerbado de se suicidar, uma vontade absurda de querer fazer coisas completamente proibidas. Eu convido você a conhecer a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus comigo na lição de número 12. Ela fala da nuvem de glória. Representa a presença de Deus na vida de alguém. Quando a nuvem de glória, a presença de Deus está na vida de alguém, esta pessoa é feliz, tem vontade de viver. Tem problemas? Tem, mas tem uma fé poderosa para poder enfrentar, conquistar e fazer com que muitas das coisas que estão acontecendo de forma negativa em sua vida venha se tornar bênção e prosperidade, porque ela passa a acreditar que Deus está em sua vida. Vem comigo, eu aguardo você. Um forte abraço. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor e presbítero Antônio José e é uma satisfação muito grande estar aqui durante todo esse trimestre estudando, ensinando e compartilhando a palavra de Deus. E nessa temática trimestral estamos falando sobre o tabernáculo. E estamos na penúltima lição desse trimestre. E o tema desta lição é a nuvem de glória. A lição é a lição de número 12. E o texto áureo diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja tua glória sobre toda a terra." Salmo 57, verso 5. Verdade prática diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Esta lição, ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral diz revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Este objetivo geral ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro, apresentar a coluna de nuvem. O segundo, é explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E terceiro, destacar algumas lições para hoje. Importante salientar para você que o primeiro tópico desta lição diz: a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Queridos, salientando essa temática desse primeiro tópico, ela é acompanhada por 3 subtópicos. E o primeiro diz quando a nuvem cobriu a tenda. O segundo, a tenda da congregação. O segundo, a glória de sua presença. E o terceiro é a glória no hebraico e no aramaico. Amados, hoje o templo ou o tabernáculo, o ambiente da morada de Deus é a nossa vida. Porém, o tabernáculo, ele manifestava dali
a presença de Deus era manifestada diante de todos os israelitas, era manifestado pela coluna de nuvem. Era percebido a presença de Deus na vida dos israelitas. Era percebido a manifestação e a presença de Deus na vida do povo de Israel. Um outro fator também é que a morada de Deus, pensava os judeus, eles entendiam que era acima do tabernáculo, porque é onde aparecia ou pairava a nuvem, onde estava a arca de Deus ali, por cima do propiciatório, a manifestação da Shekinah, da glória de Deus, a crença e a convicção dos israelitas estavam baseados que o local onde se manifestava a presença do Senhor, a presença de Deus, era nesse ambiente. Um fator importante para colocar aqui é a experiência de Moisés em Êxodo capítulo 33. É importante que pontuar que Moisés pediu para ver Deus, pediu para ver a presença de Deus, pediu para, na verdade, ter essa experiência. Mas o Senhor disse a Moisés que Moisés, homem nenhum chegou a vê-lo. Ou seja, homem nenhum viu a Deus. Essa manifestação do eterno, do Deus Jeová, entre os homens, ela não era 100% perceptiva. Ela poderia ser, na verdade, sentida, mas nunca na sua tamanha demonstração da presença do Eterno na vida de alguém. Deus se manifestou no Antigo Testamento, lá em Gênesis, como diz a Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Importante salientar que a manifestação da glória de Deus estava na vida dos profetas, na vida dos israelitas, na vida daqueles que eram chamados por Deus. Então Deus tinha era percebido essa manifestação de Deus na vida dos homens. Vamos aqui para o nosso segundo tópico. A Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Este segundo tópico, ele tem 3 subtópicos. O primeiro é a glória permanente de Deus. O segundo, a nuvem de Deus nos montes e desertos. E terceiro, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Amados, vamos aqui partir do princípio, o propósito. Qual era o propósito da nuvem estar sobre, ou essa coluna de nuvem está como um sinal para o povo de Israel? O propósito, interessante, acompanhar o povo de Deus desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Deus tem os seus propósitos. Agora, assim como Deus tem os seus propósitos, entendemos também que ele é Deus de providência. A manifestação da coluna de nuvem
era também para trazer providência e também proteção ao seu povo. E aqui vale pontuar que Deus escolheu Moisés. Deus escolheu e preparou Moisés. Deus chamou Moisés. Deus, ele fez um negócio com Moisés. E aqui queremos pontuar cerca da glória de Deus sobre a liderança, sobre os líderes. Líder que não tem a glória de Deus na sua vida, ele deve ter e deve fazer algumas reflexões na vida dele. Primeiro, porque a glória de Deus, a nuvem da presença, era um sinal de manifestação de que Deus estava com seu povo. Um outro fator também é que, quando olhamos esse tópico, observamos aqui o primeiro subtópico, a glória permanente de Deus. O segundo, a nuvem de Deus nos montes e desertos. E terceiro, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Aqui, algo é importante sobre a manifestação, pontuar aqui sobre a manifestação e a manifestação de Deus nos montes e desertos. Amados, Deus se manifestava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Hoje, Deus se manifesta por intermédio do Espírito Santo. No tempo da graça, na dispensação ou na última dispensação de oportunidade que Deus deu ao homem, ou está dando ao homem. E aqui, observe que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele veio para não nos deixar órfãos. Fator também importante também salientar é que a presença de Deus no Antigo Testamento era um sinal, a nuvem. A presença de Deus no Novo Testamento é sobre a igreja. E é a pessoa do Espírito Santo que é evidenciada. Ele estava presente na igreja primitiva, no batismo de Jesus, no ministério de Jesus, na igreja primitiva, na vida dos apóstolos, ele estava evidente e presente. Um outro fator também é que ele está hoje também na tua vida e na minha vida. Vamos aqui para o nosso terceiro tópico. Nesse tópico que fala sobre algumas lições para hoje, pontuamos algumas coisas importantes. Primeiro, o que está nos 3 subtópicos. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Segundo, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Terceiro, a nuvem não é estática. Amados, não me interprete mal, mas tem pessoas que estão confundindo as coisas. Estão dizendo que manifestação de Deus é uma série de ações parecidas com o que acontece nos centros de Umbanda, nas manifestações de centros espíritas, e temos que tomar muito cuidado, porque existem os falsos imitadores do Espírito Santo. Não me refiro somente a homens, mas me refiro também a espíritos malignos. É por isso que um dos dons que muito a igreja precisa estar ataviada é o dom de discernir os espíritos. Por quê? Porque é bom salientar
que Deus, ele fala por sinais. Deus, ele fala pela palavra. Deus, ele fala pelo Espírito Santo. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, tem nos falado nestes últimos dias pelo seu Filho. Deus, ele fala pelos profetas. Deus, ele fala por aqueles que se deixam ser usados como boca de Deus, como boca dele, como instrumento dele. Mas também Deus fala por sinais. Muitas das vezes as pessoas esperam que Deus fale pela boca de alguém, que Deus mostre, que dê um sinal se é para aquela porta se abrir ou não, se é para a pessoa persistir e continuar naquele propósito ou não. Muitas das vezes Deus está falando com você por sinais e você ainda não entendeu, ainda não percebeu. Então, Deus, ele tem essa característica de falar por sinais. E um dos sinais é esse que nós vemos no Antigo Testamento, no tabernáculo, e vemos a manifestação de Deus por um sinal, a coluna de nuvem. Aquilo ali era um sinal de que Deus estava mostrando para olhos vivos, para quem crê e quem não quer crer, para incrédulos ou não, que ele estava com o seu povo. Então é um sinal, não se esqueça, Deus fala por sinais. Um outro ponto que eu acho interessante salientar aqui é que a nuvem é esta, por exemplo? Que nuvem é esta, por exemplo? É que pessoas estão manifestando atitudes, entre aspas, dizem ser o Espírito Santo, mas são atitudes completamente difíceis de compreender. Uma porque não são bíblicas, não existe nenhum registro bíblico, né? Na história dos livros, nada, nenhuma experiência que narre aquilo. Segundo, porque não são teológicos, porque percebe-se que nenhum dos grandes teólogos da igreja teve alguma base para sustentar suas convicções. Terceiro, é que não era eclesiástico, porque a gente percebe que na história da igreja, nenhuma das igrejas históricas teve atitudes ou situações de manifestação dizendo ser do Espírito Santo em que não é. Queridos, tem coisas que nós temos que conseguir pelo menos ter o equilíbrio. Deus não é o ser que se coloca na caixa de sapato e a gente fica dizendo assim, ó, fica aí. Não. Mas também Deus não é, ou a manifestação das coisas de Deus, elas não trazem confusão, elas não trazem, na verdade, dissensões, elas não trazem perturbações, elas não trazem, na verdade, não fazem a pessoa perder o equilíbrio e a normalidade, já que o conselho apostólico é que tudo seja feito com ordem e com decência. Um outro fator também é acerca do que a nuvem não é estática. Queridos, eu me baseio muito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós fomos chamados para transformar. E essa transformação, ela começa em mim, começa em nós, e ela começa na mentalidade, na forma que eu penso. E o conselho apostólico era que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso aqui é a mentalidade.
Tem muitas manifestações que elas precisam ser colocadas às lentes e ao crivo de bereanos bíblicos, de pessoas que realmente têm experiência com Deus, para detectar que muitas das vezes aquilo que estão dizendo que é a nuvem de Deus, a manifestação de Deus, muitas das vezes você pode estar enganado. É por isso que nós precisamos ler. E o livro de cabeceira tem que ser a Bíblia. Porque a manifestação de Deus, ela é impressionante. E a Bíblia fala que quando ela chegou na igreja primitiva, ela fez a igreja crescer, evoluir e prosperar. Quando ela chegou na vida de Jesus, quando João Batista o batizou, a Bíblia diz assim, que o céu se abriu e veio do céu o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele. Ali estava ali carimbado os 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra. Queridos, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, intimidades com Deus, senão podemos ter o risco de ser enganados por modinhas de pessoas que dizem que são do fogo, pessoas que dizem que são do manto, pessoas que dizem que são do fogaréu e que muitas das vezes não têm, na verdade, experiência bíblica, experiência com Deus, experiência vivida. Meu amado, aqui eu termino e te agradeço. E aproveito para te pedir, se inscreva no meu canal e me ajude a fazer parte dessa história. Um forte abraço e até a próxima.